Então, bom dia a todos, a todas, a todos, né? Bom dia, vamos iniciar nossas atividades. Então, é com imensa satisfação que iniciamos nossos trabalhos nesta manhã, né, do dia 30, do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e quarto encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, subordinados ao tema central, que é a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares, que tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo como foco as discussões, a análise e disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que vão permeando o campo da educação. Congregando pesquisadores, né, para a gente discutir, debater, refletir sobre alternativas para enfrentamento dos desafios postos no atual quadro de exclusão social e educacional que o nosso país vive. Então, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social e de direitos humanos, né? Então, sou a professora Adriele Patrícia Silva e Silva, e farei a mediação desta mesa temática, que vem discutir sobre a reinvenção da prática docente e a incorporação de novas dinâmicas de inserção do aluno na educação superior. Então, nós iniciaremos nosso diálogo, na qual cada professor, né, terá 40 minutos. Após a exposição, iremos abrir para discussões em torno de 20 minutos de debate, né? E, nesse momento, né, convidamos a professora doutora Edinalva Padre Aguiar, para falar, né, sobre as suas considerações, sobre as suas pontuações, né, e trazer as suas reflexões, né, os seus diálogos, experiências sobre essa temática. E a professora Edinalva, ela é professora doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em História Social, Brasil pela História Social, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também. Não, professora, desculpa. Especialista em História Social, Brasil pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Licenciada em História pela Universidade Estadual licenciada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora adjunta da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, atuando na área de metodologia e prática do ensino de História e no programa de pós-graduação em Educação. É membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História, possui experiência na área de História e Educação, desenvolve pesquisa com ênfase nos seguintes temas: ensino-aprendizagem histórica, didática da história, formação de professores, história da educação e currículo. Então, a professora Edinalva, né, pode ficar à vontade para trazer as suas explanações nesta manhã. Bem, primeiro, né, novamente, bom dia a todos e todas. Dizer do meu prazer e da minha alegria em estar participando desse evento, especialmente dessa mesa, né, conhecer a professora Adriele, o professor José Dilmar, é sempre bom, né, ampliar os nossos conhecimentos. Depois, agradecer imensamente a coordenação do evento, especialmente a professora Neide Cavalcante. Nós nos conhecemos em uma banca do programa do qual eu faço parte, então eu me senti muito honrada dela me convidar, né, porque nosso contato foi breve, apenas no momento da qualificação e da defesa de uma orientanda aqui do programa. Então, eu agradeço muito o convite. Na minha fala, eu vou me ater especialmente à formação inicial, porque a gente sabe, né, que a temática formação de professores é uma temática bastante ampla, então a gente precisa, às vezes, afunilar algumas questões para poder aprofundar mais o debate naquilo que a gente traz. Eu vou falar os exemplos que eu trouxe aqui serão muito no campo do ensino de história, porque né, a área que eu atuo, é minha formação, meu campo de pesquisa,
mas eu entendo que também serve como chave de leitura para a gente discutir outras realidades. É um conjunto de reflexões também que eu me pautei em vários autores, então trago falas desses autores aqui, né, em cima de minhas reflexões, para né, a reflexão que eu vou trazer, especialmente eu usei o professor Mauro Coelho, a professora Vilma Coelho, a professora Margarete Simeonato, Márcia Roboldi, Bernadette Gatti, Elba Barreto e Marli André, dentre outros, mas esses são os principais nos quais eu embasei, né, para fazer essa fala de hoje. Essa fala eu pensei em 3 momentos assim, para ela. Primeiro, falar um pouco dos desafios da formação inicial, os principais, obviamente, não dá para a gente entrar em tudo aqui, mas os principais, a meu ver, né, o que hoje representa os principais desafios. E dentro desses desafios, um deles é o parecer 2 de 2019, que são as diretrizes para a formação inicial de professores. Ela é um desafio que está posto aí para as instituições formadoras. Um pouco sobre o próprio currículo e os formadores. Depois, um breve perfil aqui de quem são os alunos que estão na graduação hoje. E também, brevemente, discutir as questões de política de acesso e permanência. E, por fim, pensar que formação nós perspectivamos, né, do nosso ponto de vista, daquilo que a gente deseja, entendendo sempre isso como um campo de luta, como um campo de disputa, e agora ainda mais acirradas, né, dada essa forma como o nosso país vem sendo gerido. Eu espero conseguir falar tudo dentro do tempo. Em alguns momentos, eu tentarei ser bastante breve, porque eu acho que a gente deve privilegiar o debate, né? Ele é mais rico, enfim, então eu vou, digamos assim, lançar aqui e aí depois a gente tenta aprofundar e responder possíveis questões que apareçam aqui né, ao longo do debate. Bem, então, começando pelos desafios, e como eu disse, especialmente, né, pela resolução, pelo parecer, né, porque primeiro vem a resolução, mas depois a normativa, ela se estabelece a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, a parecer número 2, né, o 02 de 2019, aliás, a resolução, né, ela define as diretrizes curriculares, né, para a formação inicial de professores, da educação básica. E aí, eu queria já pontuar uma primeira coisa, quando ela, no título, né, porque ela define que são diretrizes, né, para a formação inicial, mas ela também institui a Base Nacional Comum. Ou seja, se a gente pensa no aspecto de diretrizes, embora ela tenha força de lei, mas diretrizes são parâmetros mais amplos para, né, organizar os cursos, os currículos. Então, elas são orientações, enquanto que a base, normalmente a base ela é voltada para a educação básica e ela é um prescritor curricular. Então, a gente de cara aqui já tem, né, no título da resolução, 2 aspectos que chamam a atenção e que esses, né, os estudiosos, de maneira geral, que se debruçaram sobre essas diretrizes, elas acabam chamando a atenção para isso. Lembrando que essa resolução ela veio substituir a resolução também no 02 de 2015, que havia sido construída com mais amplitude, com a participação de entidades educacionais, enquanto que essa resolução ela veio de chofre, foi instituída de maneira muito rápida, sofreu críticas de várias entidades educacionais, ANFOP, ANPED, Fórum DI, enfim, se colocaram contra ela. Pelo tempo, e a gente sabe que normalmente as leis não se instituem assim imediatamente, embora a previsão é de que as universidades se adequassem a ela em 2 anos, eu creio que a maioria das universidades, não sei ao certo, mas a maioria das universidades certamente não implementaram essa mudança ainda.
e até porque também veio a pandemia, e aí, né, outras coisas se tornaram mais urgentes. O fato é que essa é uma normativa bastante contestada, né, pelos meios educacionais, a gente vai ver um pouco aqui por quê, lembrando que ela é uma normativa que ela já vem compondo, na verdade, assim, desde a década de 90, a gente vem, né, já na própria Constituição já previa que a LDB fosse elaborada, e aí, a partir da LDB, a gente tem, então, desde a década de 90, várias políticas educacionais, especialmente políticas curriculares. Então, ela não é uma normativa, né, isolada, ela está num contexto mais amplo, mas uma das questões assim mais críticas é que essa, né, que os autores chamam a atenção, é que essa resolução ela tenta forjar uma identidade docente heterodoxa, né? Não é uma identidade docente formada a partir da nossa prática, dos nossos interesses, mas de uma prescrição que vem de fora, né? Além de prever conteúdos ou indicar conteúdos, uma vez que ela associa os conteúdos de formação à base nacional curricular. Então, a gente tem aí já também uma falta de autonomia das universidades para definirem seus currículos, uma vez, né, que esses currículos precisarão estar atrelados a essa base. Então, essa subjetividade, essa autoridade docente na escolha também daquilo que ele vai trabalhar, de certa forma, isso é sequestrado, né, nessa forma como está definida a partir dessa resolução. Outro aspecto, né, que essa resolução apresenta é que ela retorna a uma dimensão muito tecnicista da educação, principalmente quando ela se apoia nas competências e habilidades, porque ela vai definir como fazer. O professor ele passa, de certa forma, a ser um gestor que ensina os alunos a gerirem problemas. Então, isso tira também muito daquilo que a gente defende, né, na formação inicial, que é o aprofundamento teórico do aluno, para que com esse aprofundamento teórico ele tenha condições ante os inesperados da sala de aula, ante as dificuldades que surgem no ambiente escolar, que ele saiba como lidar. Eu sempre brinco assim, que é como se fosse o alicerce. Nenhuma formação inicial é perfeita, nenhuma formação inicial vai dizer para você, olha, vai acontecer isso, 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 porque nós estamos... A educação, ela é composta, ela tem a ver com relações sociais, e relações sociais são dinâmicas, então não é receita de bolo, você vai fazer assim, assim, assado, mas quando os nossos alunos saem da formação inicial com uma boa base teórica, isso já ajuda muito a olhar esses problemas com maior profundidade, entendendo sua complexidade e, portanto, sabendo como lidar melhor com esses desafios. Então, essa dimensão tecnicista da formação, né, baseada também no desempenho, ela muito, tem a ver também, obviamente, com desejos de mercado. Outra questão é quando ela padroniza, né, a aprendizagem para que ela atenda a avaliações externas. A gente desconsidera, no caso do nosso país, especialmente, que é um país muito diverso, a gente desconsidera essa diversidade, a gente desconsidera as condições e as trajetórias dos alunos, né, que são bastante diferentes. Então, a gente vai para uma lógica bastante produtivista, gerencialista mesmo, né, conforme eu já falei isso. Então, a gente volta a um praticismo, né? A gente que defende a praxis, né? Ou seja, nessa relação teoria-prática de maneira imbrincada, aqui a gente volta a um praticismo né, já havia sido de alguma forma superada nas resoluções anteriores, e é que esse praticismo volta com força total. A gente tem atendendo, inclusive, aos interesses privatistas, né, fortalecendo esses interesses. Então, assim, outro aspecto aí para a gente, principalmente da área das humanidades, é que os conhecimentos culturais, né, de formação humana, artística, cultural, né, eles acabam sendo subsumidos nesse modelo aí
tecnicista. Ou seja, o que está subjacente a essa resolução? Né? É uma proposta educacional que ela visa, né, dar lastro a um projeto mais amplo, que no Brasil foi iniciado desde a década de 80, e no qual os aspectos econômicos, né, eles sobrepujam os aspectos sociais e políticos, que é, na verdade, o que interessa a maioria da população. Ou seja, é o fortalecimento do modelo capitalista, né, na sua face neoliberal. Então, a educação a serviço desse modelo. Ademais, a gente pode pensar também que o conteúdo, né, a própria base, ela é passível de crítica, porque o conteúdo ela também foi estabelecida, instituída de forma arbitrária, e é um modelo também bastante excludente, uma vez que não contempla essa diversidade do nosso país, uma vez que não contempla os interesses efetivos dos nossos alunos, não olham quem são esses alunos, e, portanto, uma base ainda bastante tradicionalista e descontextualizada da nossa realidade, né? Então, com isso, eu reforço, a gente volta para um modelo de formação docente como um instrumental técnico, onde o professor é destituído do seu papel de intelectual, nega também a escola, né, como espaço de formação integral, já que é só o aprender o aprender a fazer, né? Então, e comprometida com essas avaliações de larga escala. Então, a gente perde um pouco aí o sentido, efetivamente, do que é educação, né? Se a gente traz aqui a fala de Gatti, Barreto e André, elas dizem, né, que esse modelo aí continua sendo um desafio que está posto aí para os cursos de licenciatura, né? Pensar nessas dimensões de formação e principalmente trazer, né, a dimensão ética, política, humana, estética, cultural, enfim. Então, por isso que eu trouxe essa resolução como um dos desafios, né, para a gente pensar essa formação inicial. Bem, o outro desafio, né, está relacionado aos currículos e aos próprios formadores, e alguns aspectos, né, dessa formação nas suas relações institucionais. Um deles, e que continua sendo muito forte, infelizmente, é o distanciamento da academia com a escola. E quando eu falo aqui, eu estou falando de um todo, porque normalmente quem estabelece essa relação são os professores da área de estágio, né? Ou em algumas universidades chamadas de prática de estágio. Então, normalmente, essa relação se dá via esses professores, e aqui quando eu estou falando do distanciamento, eu estou falando do distanciamento do corpo docente como um todo, porque, via de regra, os outros professores que trabalham com disciplinas específicas dificilmente vinculam o conteúdo que trabalha com a educação básica, né? Fora, às vezes, algumas situações de uma informalidade no contato com essas escolas. Então, às vezes, no estágio, você não tem uma formalização de como é que esse estágio se dá, e especialmente considerando a participação dos professores regentes como co-formadores, né, que o são também nesse processo, né, de formação inicial. Então, ainda, apesar de ser algo já discutido há tanto tempo, mas ainda há esse distanciamento em relação à escola. A gente assiste também, né, internamente, uma disputa curricular muito grande, disputa por espaços, a ponto de que é comum ouvir entre os professores que não estão mais muito vinculados à educação, que os cursos de licenciatura, e aqui eu estou falando especialmente nem tanto do curso de pedagogia, mas de outros cursos, né, como biologia, geografia, história, de que houve uma espécie de pedagogização das licenciaturas. E por que essa pedagogização? Porque a gente tem uma carga horária hoje, pela legislação desde 2015, reforçada pela 2019, uma carga horária grande voltada para as formações didáticas, digamos assim, né? Apesar disso, especialmente no que tange a história, então, apesar dessa legislação, a gente ainda pode ver, e aí tem um estudo do professor Mauro Coelho, da professora Vilma Coelho, que mostram isso, estudo recente, né,
salvo engano, eles divulgaram parte desse estudo ano passado, é justamente que ainda permanece uma tradição bacharelesca. Então, quando a gente fala de disputas, né, de espaços dentro desses lugares, ainda que sejam cursos de formação, e a minha própria instituição é um exemplo disso, eles fizeram levantamento de instituições federais, mas, pelo que eu conheço aqui das universidades baianas, essa tradição se mantém também das universidades baianas, com um peso muito maior dado às disciplinas, né, de chamadas de conteúdos. E, obviamente, gente, que eu não estou dizendo que tem que ser tudo educação, não. Mas eu entendo que nos cursos de licenciatura, mesmo os conteúdos específicos, eles precisam dialogar com a educação, porque, afinal, a gente precisa pensar no perfil desse egresso, né? Que perfil de egresso a gente quer? Driele, eu vou te pedir um favor, quando faltar uns 10 minutos para o meu tempo acabar, você me avisa, por favor, porque quando a gente está falando, a gente se empolga, né? E perde um pouco a noção do tempo. Então, infelizmente, essa tradição bacharelesca, ela ainda permanece muito forte nos nossos cursos, né? E, com certeza, isso pode ser de história e, com certeza, isso pode ser estendido ainda a outros cursos que estão ainda muito baseados, né, no saber de referência e em descompasso com a escola, e desconsiderando ou considerando muito pouco a prática docente, não problematizando essa prática, e esquecendo muitas vezes que a gente está formando professores de matemática, de geografia, de história, mas são professores, né? Então, precisa haver esse diálogo com a educação. Outro aspecto que eu gostaria de pontuar aqui, que eu também vejo como um problema e, né, que existe de maneira geral, é que a gente trabalha, nós, formadores, nós trabalhamos muito pouco de maneira coletiva e colaborativa. E, inclusive, mesmo as inovações, né, que são implementadas, elas normalmente partem de ações individualizadas, né, e com o empenho pessoal daquele professor, nos seus projetos de extensão, de pesquisa, mas a gente não tem muito forte ainda essa tradição do trabalho colaborativo e coletivo. Outra questão também, assim, que eu vejo ainda como uma dificuldade, a gente tem muitos bacharéis na docência. Não estou dizendo que é um problema, obviamente, porque, né, um matemático, ele vai ensinar matemática, um físico. O meu problema, a questão quando eu trago isso, não é questionando essa quantidade de bacharéis, mas é para a gente pensar até que ponto esses bacharéis estão efetivamente comprometidos também com o ensino, ou estão eles próprios preparados para o ensino, ou seja, eles se formam, assim, eles têm formação continuada para lidar com as questões educacionais, é a questão que eu trago aqui. A gente tem, inclusive, eu tenho dados aqui de 2016, né? Não consegui, infelizmente, mais recentes, mas até 2016, os bacharéis na docência representam 70%, representavam 70% do corpo docente. Então, é um número bastante, né, alto, né? Mas a questão, volto a dizer, né, não é essa, a quantidade, mas essa, de fato, porque, a meu ver, isso também é um dos fatores que leva a esse distanciamento com a educação. E um outro problema, né, outro desafio que a gente tem aí a enfrentar em relação à formação inicial é o desestímulo à docência. As pesquisas já vêm mostrando isso amplamente, o índice de evasão é altíssimo nas licenciaturas. A única licenciatura que mantém-se em nível elevado é a única que está pedagogia, né? O restante, todos os cursos de licenciatura estão em baixa, e obviamente que essa desmotivação ela é multifatorial, mas ela tem a ver principalmente com a perspectiva futura de trabalho, né? Essa falta de perspectiva, especialmente nas áreas das humanidades, onde a carga horária foi bastante reduzida, especialmente com a reforma do ensino médio e com a absorção por áreas de conhecimento ao invés de disciplinas. A gente tem aí esse desestímulo, e com tudo que a profissão representa, o desprestígio social que ela tem, né, as péssimas condições de trabalho nas escolas.
Então, a gente tem, de fato, esse desafio aí, né, e a pedagogia única que ainda tem se constituído, né, como uma possibilidade para esses alunos. Então, é um dos cursos que está em primeiro lugar em termos de matrícula no país, dados do INEP de 2019. E, por último, assim, um outro desafio que eu gostaria de trazer aqui, que está bem na ordem do dia, que está bem evidente, que é a questão das TICs na formação inicial. Há um estudo também, desculpa, agora eu não vou me lembrar a autora, mas ela mostra a ausência em várias instituições da formação voltada para as TICs em vários cursos. A gente não tem. Aqui na UESE, por exemplo, nós recentemente, está indo inclusive em avaliação a nossa reforma curricular, e a gente não previu, né, embora tenhamos colocado isso, mas na distribuição da carga horária, naquilo que o curso precisava contemplar, a gente acabou não colocando, não introduzindo aí essa formação voltada para as TICs. E aí, o que a gente tem? Uma situação bem difícil, porque a pandemia jogou na nossa cara a necessidade da gente se aperfeiçoar. E de como a gente sabe, inclusive, que de maneira irreversível nós teremos uma relação cada vez mais forte, mediada, né, pelos meios tecnológicos, e aí não é só o uso desses meios, mas o seu potencial, um olhar crítico para o seu conteúdo, né? Então a gente precisava, de fato, ter essa formação. E aí, assim, acho que a gente precisa pensar também, obviamente, que a responsabilidade não é só dos formadores, mas das instituições de ensino e dos órgãos né, educacionais responsáveis, né, para que as universidades, seja, né, de que instância for, que elas também tenham melhores condições, né, de melhorarem os seus cursos. Bem, eu estou ainda no segundo ponto, eu estou vendo que está bem adiantado aqui, eu vou tentar ser bem rápida, agora falar um pouco assim, desse perfil, né, dos alunos das licenciaturas. A gente chama a atenção assim, que, apesar ainda da defasagem, mas nunca as universidades receberam tantos alunos, né, quanto hoje. Nós já, dados do INEP de 2019, nos mostram que já passa dos 8.600.000 alunos matriculados na graduação, a maioria ainda na rede privada, a rede privada, e não é à toa, né? Ela tem também crescido enormemente, onde nossos alunos mais estão matriculados na rede privada. A gente tem aqui um crescimento grande, né, dos cursos tecnológicos. A maioria desses alunos ainda são trabalhadores ou pessoas que procuram emprego. As jovens brancas compõem hoje a maior parte dos alunos da graduação. A renda dos homens, que sempre foi maior, nesse momento sofreu inversão. As mulheres hoje ganham um pouco mais e as mulheres brancas ganham ainda, né, mais do que, obviamente, que as mulheres negras. A maioria provém de escolas públicas, os pais ainda têm baixo nível de escolarização. Eu estou tentando traçar um perfil bem rápido aqui, tá? A maioria ainda diz escolher o magistério por vocação, especialmente os alunos da pedagogia, então essa ideia de vocação ainda está muito forte, muito presente. Constatou-se também um envelhecimento dos alunos, então hoje os alunos de pedagogia eles estão na faixa de 30 a 39 anos, né, portanto, entrando mais tarde na universidade, especialmente, né, e alunos de renda baixa. Sob o aspecto étnico-racial, aumentou o número de negros na universidade, negros e negras, e praticamente todo o curso tem um indígena, mas as autoras, né, que a gente trabalhou, especialmente Gatti e a Marli André, chamam a atenção que o acesso, né, desse segmento social não impede a segregação, inclusive, dentro do próprio âmbito, né, acadêmico. A predominância da renda familiar desses alunos de 3 até 3 salários mínimos, então, né, a gente sabe que os
Normalmente, os cursos da licenciatura são os que agregam os alunos de mais baixa renda, e as causas de evasão, elas estão realmente, de fato, vinculadas justamente a essas questões de baixa renda, de dificuldades, né, de adaptação à vida acadêmica, por vários fatores, né? Então, essas são variáveis que impactam na vida dos alunos, e inclusive questões de fundo também psicossocial estão relacionadas a isso. A gente tem hoje, falando das políticas de acesso e permanência, a gente tem várias políticas, né, que tentam efetivar, dar acesso e manter os alunos na universidade. Apesar disso, essas políticas ainda não têm sido suficientes para garantir a manutenção desses alunos. A gente tem alto índice de evasão, especialmente nos cursos de física, né? Física é um dos cursos que apresenta mais evasão desse público. Então, essas políticas diversas, auxílio transporte, obrigada, Brielle, auxílio transporte, alimentação, moradia, né, que normalmente as instituições têm, e aí a gente tem algumas instituições, a Federal da Grande Dourados mesmo, eles têm um programa que foi implantado, salvo engano, em 2016, e que eles estão estudando, né, para ver se esse acompanhamento mais de perto dos alunos tem dado resultado na permanência deles. Então, a gente tem aí, de fato, essas políticas, por questões várias, elas não têm dado conta de manter os alunos. E, por fim, assim, a gente vai para o último ponto, que é pensar assim, diante de tais dificuldades, e obviamente isso aqui não é receita de bolo, algumas questões estão muito no campo ainda do utópico, mas de uma utopia, não no sentido do impossível, mas no sentido daquilo que as lutas podem nos levar, aonde as nossas lutas podem nos levar. Então, obviamente, que a gente não pensa uma formação, a gente não perspectiva uma formação na lógica do capital, né? De fornecer mão de obra barata e descartável para o mercado, mas a gente pensa numa lógica da emancipação humana, que veja, né, como indissociável a relação entre teoria e prática, que a gente pense que nós estamos formando intelectuais que são atores principais, não figurantes, né, das suas práticas de ensino, das suas práticas escolares, que a gente estenda o nosso olhar, né, e promova esse diálogo com as escolas, nas escolas, com os professores, não para os professores, né, que a gente supere esse didaticismo, essa coisa da aula colóquio, de que nós somos, essa hierarquização que existe entre os dois âmbitos, né? Uma educação que ela esteja comprometida com as classes subalternizadas, isso é extremamente importante, que olhe para os nossos alunos efetivamente, isso significa também pensar num currículo que faça sentido para quem ensina, mas principalmente faça sentido para quem aprende, né? Nosso currículo precisa pensar na vida dos nossos alunos, partir dela e voltar para ela de uma forma reflexiva. Penso que é necessário também que a gente amplie a relação com os movimentos sociais, para que a gente, junto com ele, né, pense nas demandas que são necessárias para essa melhoria da educação, uma educação que propicie um sólido domínio teórico, né, para os nossos alunos, conforme eu já disse antes, e amplie sua dimensão histórico-cultural, porque somos seres históricos e inseridos em uma dada cultura, e que essa aprendizagem realmente de saberes, né, ela seja uma aprendizagem aprofundada, que a gente tenha consciência, né, dos saberes necessários para essa docência, pensando que isso é um projeto de longo prazo, de disputa, que envolve não só o ensino, mas também a pesquisa e a extensão, né? Enfim, então a gente precisa centrar nossas utopias, né, ético-políticas, calcadas também na teimosia, na esperança, né, como forma de resistência. E pensar, se até 2016, infelizmente eu não consegui esse dado atualizado, nós tínhamos 7.000 e poucos cursos de licenciatura, a gente precisa, nós, como professores formadores, de professores, nós precisamos pensar
se esses cursos têm ajudado efetivamente a promover uma justiça social. Muito obrigada, Adriele, espero não ter ultrapassado o tempo. Não, professora de Nova, tranquilo, tudo tranquilo. Professores, a gente pode deixar o debate para depois, aí vem a fala do professor Edmar, ou após a fala da professora Dinalva, agora a gente pode já trazer alguns comentários, ou alguns questionamentos ou perguntas, como é que vocês acham mais viável? Está desativado seu microfone. Desculpa, eu desativei e esqueci. Isso vive acontecendo. Fique à vontade, Liele. Por mim, fica a seu critério. Não sei. A professora. Eu gostaria, eu acho que assim, eu sugiro que o professor fale e depois, né, quem tiver questões, anotem, porque aí a gente pode começar no debate e tal, e até prejudicar a fala dele, e também, assim, porque eu acho que a fala dele vai enriquecer, né, e trazer outras questões para o debate. Eu sugiro que ele fale e depois a gente abre para o debate. Ótimo. Então, tá ótimo. Então vamos lá, professor José Edmar de Souza, doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Educação Infantil pela Universidade Estadual do Ceará, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, professor da Universidade Federal do Maranhão, desde 2013, tem experiência na área de educação, com ênfase nos seguintes campos: educação infantil, escrita e formação de professores. Então, professor José Edmar de Souza, fique à vontade, né, para trazer suas reflexões. Então, de antemão, bom dia novamente. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade de troca de saberes, de compartilhamento tão necessários sempre, e acho que nesse momento mais ainda. Que essas mídias, de algum modo, nos possibilitam. Para efeito de minha organização, mas a professora Adriana já esteve presente comigo em alguns eventos, então eu preparei alguns slides e produzi um pequeno texto para ser mais objetivo na minha explanação. Então, eu vou aqui compartilhar esses slides e me permitam fazer, então, a leitura dessas considerações que eu faço aqui. Então, quando a professora Adriele me convidou, me propôs o convite há alguns meses, eu disse, professora, sobre o que eu vou falar exatamente nesta mesa. E aí ela disse, você vai falar a partir do seu, né, do seu olhar nesse sentido. Então, eu já de antemão coloquei a minha possibilidade de falar a partir do lugar que eu tenho ocupado ultimamente como pesquisador no campo da educação infantil, mas especialmente no campo da escrita e formação de professores. Então, trago uma fala muito atrelada à minha tese recém-defendida, né? Só tem um ano que eu defendi, no ano passado, e é a partir, então, desse olhar que eu trago as minhas considerações sobre esse tema. Eu coloquei, então, escrevi um texto a partir, então, do próprio título. Mas, como alguns me conhecem, professora Adriele especialmente, eu costumo, então, começar com um poema. Então, me permitam ler o texto. Em nome da professora Adriele Patrícia, compensar a mesa, eu cumprimento a todos os que compõem esse evento, seja como organizador, seja como participante,
E aí, desde já, eu agradeço essa confiança de poder compartilhar essas contribuições, esses saberes. Eu considero que isso é uma oportunidade ímpar. Mas antes de iniciar, inicialmente, eu devo realmente iniciar que essas considerações elas são a partir de um olhar entre muitos outros olhares possíveis. E esse olhar ele advém do meu percurso formativo, né, em que eu tenho me constituído a partir de múltiplas experiências. Né? Então, eu estudei sobre a relação entre a formação inicial e as trajetórias de escrita dos estudantes de pedagogia. E, nesse sentido, é desse lugar, é dessas contribuições que eu falo. Começo, então, com um pequeno poema para ilustrar, para começar com versos. Inventar e reinventar. Inventar é criar e abrir caminhos. Reinventar é, mesmo sem asas, dar um jeito de voar feito passarinhos. Inventar é ser artífice, caminhando como o vento. Reinventar é usar artifícios para preservar a alegria do invento. Inventar é encontrar uma saída. Reinventar é prosseguir com inventos e jamais desistir da vida. Esse poema foi escrito em 2019. E aí, para orientar essa conversa, eu gosto sempre de me organizar dessa forma, eu propus, então, alguns questionamentos para o nosso diálogo. Né? Então, por que inventamos e reinventamos? Onde encontrar formas de reinvenção da prática? Quando reinventamos e reinventamos nossas práticas? E como ficariam as novas dinâmicas de inserção do aluno na educação superior? Então, em consonância com o tema proposto para a mesa, eu procurei, então, construir esse diálogo. E para realizar esse diálogo, então eu começo com um poema como uma forma de expressar um dos modos que tenho encontrado ao longo da minha trajetória para me sobressair aos desafios postos pela vida, tanto na prática profissional, como na vida em comum, como na docência, especialmente, tema da nossa mesa de hoje. Nessa fala, eu quero trazer brevemente para o diálogo 5 autores que têm me influenciado mais recentemente e também ao longo da trajetória, o meu olhar como profissional, pesquisador e como professor. Primeiro, o nosso grandioso e centenário Paulo Freire, que mesmo tendo feito sua passagem, permanece entre nós por meio das suas ideias, tão fortemente rebatidas no atual contexto político. Aí eu vou evocar também, para esta conversa, o professor Maurice Tardif, Pierre Bourdieu, como um dos autores que mais influenciaram minha tese, professor Francisco Bernon e a formação docente, e, por fim, o professor Charles Baseman, que tem uma teoria que a gente costuma chamar de teoria retórica da ação letrada, e vou então partir desses autores. Então, minha discussão, eu vou deixar na tela essa lâmina, para poder então prosseguir, tentando responder essas questões propostas a partir do diálogo com esses autores. Então, a primeira questão, por que inventamos e reinventamos nossa prática docente? Então, eu recorro à noção de inacabamento em conclusão do ser, de Paulo Freire, para ensaiar uma possível resposta. Como seres inconclusos e inacabados, nós estamos inscritos em um movimento permanente de busca do ser mais, parafraseando Paulo Freire. Ainda de acordo com ele, para além da nossa vivência no suporte ambiental, como seres curiosos e criativos, o que nos torna capazes de produzir nossa própria existência, fazendo perpetuar a nossa história. Então, percebam que essa ideia do inacabamento nos coloca nesse movimento permanente de invenção e reinvenção.
Nós, diferentemente das outras espécies vivas, produzimos nossa existência, perpetuamos nossas histórias, temos capacidade criativa. Então, além disso, quando nós transformamos a nossa curiosidade natural em curiosidade epistemológica, um conceito do Paulo Freire, aí não bastam respostas simplórias sobre as questões do mundo à nossa volta. Curiosos críticos é o ideal. Necessitamos compreender os bastidores daquilo que nos dizem de maneira hermética e definitiva. Então, normalmente nos trazem algo de modo hermético e definitivo, e nesse sentido nós precisamos refletir criticamente sobre essas respostas simplórias. Então, daí o necessário desenvolvimento de uma postura indagadora. É algo que a curiosidade epistemológica de que Paulo Freire fala nos vai provocar, instigar. Enfim, de maneira simples, mas não simplória, obviamente, eu diria que nós inventamos e reinventamos nossas práticas porque somos inventores e resilientes. A nossa inventividade, ela nos faz inventar caminhos, e a nossa resiliência nos faz buscar outros que nos possibilitem continuar caminhando. Afinal, nós somos, ao mesmo tempo, caminhantes e criadores dos nossos caminhos. E aqui eu lembro de um autor espanhol, Antônio de Machado, que eu citei, inclusive, na minha tese, que ele diz o seguinte, uma frase bastante comum, um verso comum, em que ele diz que o caminho não está feito, o caminho ele se faz ao caminhar. Então, ao mesmo tempo, nós somos caminhantes e criadores dos nossos caminhos. A segunda questão, onde nós podemos encontrar formas de reinvenção da prática? E aí, para essa questão, eu me apoio, então, no professor Maurício Tardif. Então, o professor Maurício Tardif, para quem o processo formativo ele se constitui por meio de múltiplos saberes, né? Do professor, então, saberes existenciais, saberes experienciais, enfim, saberes plurais. Aí nós podemos compreender que a nossa capacidade de reinvenção, ela advém de muitos lugares. E esses não são outros, senão essas múltiplas experiências do nosso percurso de vida, de formação. Enfim, nos mais variados espaços que nós ocupamos antes do ingresso na formação inicial, durante a formação inicial, depois da formação inicial, na própria prática profissional, nós vamos ter aí diversos elementos, diversos saberes constituídos nesses processos que vão nos possibilitar essa reinvenção. Então, esse é o lugar onde nós encontramos formas de reinvenção. Ou melhor, eu diria não no singular, mas esses são os lugares onde nós podemos encontrar formas de reinvenção. Então, assim, nós utilizamos formas que já possuímos ou construímos novas formas quando não temos respostas prontas. Daí, aquilo que eu falei agora há pouco, do Paulo Freire, sobre a necessidade de construir, de desenvolver uma postura indagadora. Daí a importância também da consciência do nosso inacabamento. Quando indagamos sobre o mundo e não nos conformamos passivamente com ele, obviamente, nós inventamos e reinventamos. Por meio de quê? Como? Por meio de nossos saberes. Então, isso é importante, a gente pensar a partir do professor Maurício Tardif. Mas eu trago ainda outra pergunta. Quando nós inventamos e reinventamos nossa prática? Então, eu percebo que eu trago aqui um porquê, um onde, um quando, porque normalmente em uma lógica tecnicista se pensa apenas o como fazer, como se o como estivesse desconectado de um porquê, de um para quê, de uma finalidade, enfim, de um contexto mais amplo de questões que não podem ser simplesmente respondidas sobre um como fazer ou uma receita, um receituário a respeito das questões que não podem ser tratadas de modo simplista porque são complexas, porque elas precisam ser vistas
ser vistas a partir de um espectro mais amplo. Então, nesse sentido, onde que a gente encontra? Aliás, quando, né? Eu pensei no porquê, no onde e no quando. Quando inventamos e reinventamos nossa prática. Então, ancorado aí agora no professor Francisco Ibernon, que ele compreende a formação docente como um processo permanente, que não se inicia quando ingressamos na universidade e tampouco encerra quando nós saímos dela como egressos, portanto, a formação permanente. Então, o que ocorre? Dessa forma, o nosso cronograma formativo ele funde-se com o próprio viver, na perspectiva do professor Ibernon, que, inclusive, ele fala que a nossa primeira experiência de formação docente é a nossa experiência discente, nossos contatos com a escola. Porque no nosso processo de constituição identitária, na nossa formação como um todo, nós vamos, sim, trazer elementos lá da nossa história, da nossa trajetória, que, de um modo ou de outro, vão influenciar na nossa constituição identitária como docentes. Então, nós iniciamos desde cedo essa nossa formação na escola. E nós vamos continuar essa formação, doravante, porque a formação é permanente. E aí isso casa com a ideia do Paulo Freire, da formação como um processo inconcluso, do ser como um ser inacabado, portanto, que precisa se formar constantemente. Então, nós estaremos sempre em formação. E nesse inteirinho, que é a vida toda, nós inventamos e reinventamos nossas práticas docentes. Então, é agora, com os desafios de agora, conforme a professora bem colocou, alguns desafios que são postos, especialmente no contexto atual, em que nós vivemos cada vez mais um ataque à docência, uma desvalorização, né, do campo profissional, uma tentativa o tempo todo de precarizar aquilo que já que com muito esforço tem se construído historicamente. Então, mais ainda nesse sentido, nós precisamos, é o tempo que nós precisamos nos inventar e nos reinventar. Então, o tempo é o tempo de sempre, é o tempo da nossa vida, é o tempo da nossa formação. E aí, com base na teoria do hábitos e do campo de Bourdieu, aí a gente também vai ter um ensaio para essa resposta. Onde é que nós encontramos possibilidades? É possível afirmar que nós modificamos ou reinventamos as nossas práticas em função da nossa posição nos diferentes grupos ou campos sociais em que estamos inseridos. Aqui eu não vou me deter na teoria do Bourdieu, porque esse não é o objetivo, mas apenas dizer que é por meio dos nossos capitais, cultural, econômico, simbólico e político, que nós vamos nos reinventamos, nossos modos de estar na sociedade, especialmente nos grupos em que nós nos inserimos, nos campos sociais. Então, em função das disposições ou introjeções, vamos dizer assim, dos valores, crenças, desejos, representações que nos forjaram e nos constituíram. Então, nós vamos construindo e reconstruindo permanentemente nossas práticas a partir disso. E aqui eu faço uma ressalva, não tinha colocado aqui no script, mas faço uma ressalva porque Bourdieu é compreendido muitas vezes como um autor reprodutivista. O professor Saviani fez essa crítica no livro Escola e Democracia, isso no início dos anos 80, e nos anos 2000, no seu livro História das Ideias Pedagógicas, ele vai reformular isso, vai dizer, então, inclusive, ele faz uma espécie de pedido de desculpas por ter dado esse rótulo, porque, na verdade, a teoria do hábitos, ela trabalha justamente essa possibilidade do sujeito, a partir do contexto social em que ele se insere, poder se apropriar desse campo e com isso, ir galgando posições nos campos sociais em que ele ocupa. Enfim, só uma breve ressalva. E aí, para a gente continuar nessa indagação, nessa questão, eu venho para a última questão que eu coloquei. Eu falei muito até agora, de reinvenção da prática docente, né? De como, porquê, de onde, como e quando, a partir desses aportes teóricos, sobre a reinvenção da prática. E aí,
ainda em consonância com o nosso tema, alguém pode perguntar, e como é que ficariam as novas formas de inserção do aluno na educação superior? Então, é aqui onde eu chego para... Eu percebam que eu já passei aqui pelo pelo Paulo Freire, pelo Maurício Tardif, pelo Bernon, pelo Bourdieu, apontando esses pressupostos relativos à formação. Mas aqui eu chego no coração daquilo que eu tenho defendido, que é com a ajuda do professor, então, Charles Baseman. Então, eu recorro, então, ao Baseman, né, que foi um autor bastante influente na formulação da minha tese, e entre outros, obviamente, e que, nesse sentido, me ajuda a trazer agora o que eu diria que são as minhas contribuições, aquilo que eu tenho para dizer de modo mais frequente sobre esse tema nos últimos tempos, que é uma defesa que eu tenho tentado, é uma luta que eu tenho assumido na universidade, que, independente das perspectivas que a gente adote, perspectivas teóricas e políticas, isso é um elemento, para mim, muito importante. Então, eu vou, então, trazer agora algumas considerações a partir do professor Charles Baseman sobre a escrita, que aí é meu objeto de estudo, especialmente a escrita acadêmica, a escrita como um todo, mas mais especificamente a escrita acadêmica. Então, a partir do professor Charles Baseman, a gente vai entender a escrita como um ato criativo, e por essa razão, obviamente, segundo o professor Baseman, né, ele vai dizer que a escrita ela constitui um modo de o escritor demarcar a sua presença no mundo. E aqui, quando eu falo de escritor, eu estendo isso ao professor pesquisador, ao professor crítico reflexivo. A escrita, e aí o Bourdieu também fala isso, da escrita como a expressão por excelência do capital cultural, né? Nós temos aí o capital cultural tanto naquilo que o sujeito incorpora às suas práticas, aos seus saberes, aos seus modos de pensar, como também como um capital cultural no seu estado institucionalizado. Nós temos aí os diplomas, os diferentes modos como a sociedade exige que nós, por meio da escrita, nos adaptemos, nos reinventemos diante das exigências sociais. E a escrita, nesse sentido, é esse instrumento de invenção e reinvenção. E aí a escrita, enquanto uma das tecnologias mais antigas, e é importante a gente frisar, a escrita é uma forma de linguagem, ela é uma tecnologia das mais antigas, que nós utilizamos tanto para a nossa comunicação, né, e resiste, ela perdura séculos. Isso é tão óbvio, o que eu estou colocando, que qualquer outra das novas tecnologias com que nós lidamos, elas estão todas atreladas à escrita. O que nós estamos fazendo nesse instante, nesse momento exato, se não, quando nós utilizamos os computadores, os celulares, os diversos recursos que nós utilizamos agora para esse diálogo, se não, de forma precípua, a escrita. Esse diálogo nosso, esse diálogo aqui é oral, e para mim, eu uso um texto, mas de um modo ou de outro, essa nossa conversa, ela está aqui como um texto que, por sua vez, reverbera escritas, ou melhor, é reverberado a partir de diversas escritas, das nossas escritas. Mas aí, a partir desses pressupostos envoltos em relação à escrita, é que eu desenvolvi a tese de que a escrita e a linguagem, de um modo geral, claro, a gente não pode deixar de considerar, ela é um componente transversal da formação docente. Então, essa é a minha tese principal que eu estou defendendo. Obviamente que aí essa tese ela vai ter algumas implicações, né? A partir do momento que a gente entende que a escrita ela é um componente que atravessa toda a formação docente, então a gente precisa pensar em como é que a escrita ela é trabalhada, em como é que ela se insere nos diferentes momentos do nosso processo formativo e como é que ela vai nos possibilitar. É isso que eu estou querendo apontar agora.
Então, a sua aprendizagem, ou seja, a aprendizagem da escrita, ela é processual, tanto quanto o nosso percurso formativo. Então, quando é que nós aprendemos a ler e escrever? Desde lá da alfabetização, não aprendendo lá na alfabetização e pronto? Não. Nós ainda estamos aprendendo. O tempo todo, nós estamos aprendendo a leitura e a escrita. Então, a escrita, ela também nos inscreve nos nossos processos formativos. Então, ela é uma forma de inscrição. Desde os seus primórdios, quando a gente teve de se apropriar dessa tecnologia lá na infância, no nosso processo de alfabetização, quer dizer, aquele foi o momento inaugural, o momento inicial, em que a sociedade nos impôs que nós precisávamos nos alfabetizar, e há uma necessidade disso, até as outras etapas do nosso processo formativo. E nessas etapas, nós fomos o tempo todo convocados, né, a demonstrar habilidades de leitura e escrita. Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Então, a título de exemplo, ninguém segue adiante formalmente se não passar na redação do Enem, se não passar na redação do Enem ou do vestibular, se não escrever seu TCC, se não defender sua dissertação de mestrado, se não defender sua tese de doutorado, entre outros vários espaços em que nós somos constantemente convocados a ler e escrever. Então, nós percebemos aí que a escrita é um modo de inscrição social no nosso processo formativo. O tempo todo. O tempo todo há uma necessidade de passar por algum tipo de ritual, por algum tipo de situação em que ler e escrever é uma exigência. Demonstrar alguma habilidade nesse sentido. E aí eu tenho defendido com a veemência que escrever se constitui uma das vias de formação do professor pesquisador crítico e reflexivo. Esse é um ideal, às vezes polêmico, difícil, é um desafio, mas que, no entanto, a escrita, independente de que perspectivas de formação se adote, ela vai ser sempre importante. Até mesmo numa concepção, eu diria, tecnicista, infelizmente. Mas a escrita vai ser sempre importante nesse processo. Eu estou falando aqui, obviamente, a partir de uma perspectiva de uma formação crítica. A escrita ela nos possibilita esse exercício da nossa inventividade. Por meio dela, nós, professores e futuros professores, também, obviamente, podemos organizar o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, nós nos apropriamos de vários saberes que nos possibilitem responder os desafios que nos são postos. Além do mais, a escrita se faz presente na vida, não é, gente? Para além dos nossos espaços formais de formação, e em outros espaços, ela pode funcionar como uma formação informal, digamos assim. Nós temos os espaços formais, a escola, a universidade e outros tantos espaços, mas ela também se faz presente na vida como um todo, na vida comum, no cotidiano. Inclusive, ela nos possibilita a nossa auto-reinvenção. E aí aqui eu preciso falar que é como faz este aprendiz, que vos fala eu mesmo, né, quando eu rascunho versos, quando eu me arrisco na aventura de poetizar, e quando eu, inclusive, utilizo desse recurso para ratificar essa compreensão. Então, é algo que eu tenho me utilizado, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional, e que eu acredito, com veemência, que nos possibilita o desenvolvimento da nossa criticidade. Não é exatamente o único meio, a única resposta, mas não dá para pensar na formação de um professor crítico reflexivo, para pensar numa formação de qualidade, entre outros domínios que são necessários, sem a gente considerar essa relação com a escrita que atravessa toda a nossa formação. Então, é algo permanente, assim como a própria formação. Então, nesse sentido, para ratificar essa compreensão, eu encerro, como no início, com outro poema, que é este mecanismo de sobrevivência e reinvenção de tantas alegrias e que tem me proporcionado
essa constituição dessa identidade, para mim, tão importante. E que identidade é essa? A identidade que eu tenho dito sempre, a de um aprendiz. Aprendiz da docência, aprendiz da vida, aprendiz da poesia, enfim. Aprendiz do ser mais, como diria Paulo Freire lá, na perspectiva de que somos sujeitos inacabados, sujeitos inconclusos. Então, para encerrar esse momento, ou melhor, como no começo, eu quero trazer, então, um pequeno poema escrito em maio de 2020, no contexto do término da minha tese, que eu achei muito rico naquele momento, que foi algo muito revigorante. O título do poema é Ré. Ré não é uma sílaba qualquer. Ré não é um mero prefixo. Ré não é apenas uma nota musical. Ré pode ser muito mais. Ré pode indicar um novo começo. Ré de resiliência, realizar, rever, reatar, resgatar, recuperar e restaurar. Poderão dizer que Ré é também de quem é suscetível à condenação. Dirão também que Ré é andar para trás. Contudo, esses últimos precisam de um acento agudo para ser. Ora, cabe a cada um não acentuar o Ré em sua vida. Se não acentuarmos o Ré, poderemos seguir retomando nossos ideais, refazendo nossos caminhos, ressignificando nossas histórias. Ré não é uma sílaba qualquer, mas também o começo do reinício e da renovação de um aprendiz que, a cada instante, deseja reescrever a sua história. Edilmar Souza, um aprendiz da poesia, gratidão. Abertos à nossa conversa, enfim, essa é a fala que eu trago a partir desse lugar, conforme eu coloquei, da minha relação com a escrita e dessa compreensão da escrita como um componente transversal da formação docente. Estamos aqui abertos ao diálogo e à conversa. Agradeço a fala do professor Edmar. A professora Dinalva também trouxe, né, na sua fala um posicionamento, uma configuração, né, trazendo aí a sua visão crítica sobre esse processo, né, do ensino superior diante do cenário atual, pontuando sobre a questão mesmo do praticismo, dos aspectos do neoliberalismo que nos atinge e atinge as nossas práticas, né? A sociedade e a educação, elas estão ali, nós estamos ali perto, comungando sempre, as práticas sociais, interferindo nessa compreensão do que é bom, do que é ruim para a escola, do que é bom, do que é ruim para a universidade, né? O que esse bom e ruim parte, né, de uma política que visa aí uma ideia de qualidade, uma ideia de justiça social, né, como todas as políticas, elas trazem dentro do seu processo de escrita, né, nos seus textos políticos, aquela ideia da democracia, do processo da equidade, e, enfim, trazendo essas palavras que vão aí ludibriando e trazendo processos de ilusão nessa construção dessas políticas, né? O professor Edilmar traz na sua fala, legal, já tinha escutado ele outras vezes em outras apresentações, já compartilhamos outros momentos, né, de discussão, e esse seu lado poético para trazer a compreensão do que é esse reinventado, que é a escrita, por mais que a gente está aí, né, nesse meio virtual, midiático, que o virtual e real agora eles estão continuamente se comunicando. Pierre Levy já dizia sobre esse real e virtual, mas agora a gente está vivendo eles, né, o virtual ele sempre foi muito real, agora mais ainda.
Então, a escrita, ela não se sai nesse processo, é nosso processo de emancipar, como o Freire diz, né, que a gente precisa, precisamos compreender o processo da escrita para se reemancipar, para falar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e também nos libertar, né, dos processos de opressão, é um dos mecanismos de libertação da opressão. Então, nesses caminhos aqui, a gente pode estar abrindo agora, né, as nossas discussões. Fiquem à vontade, a Thaís, o Kelvin, a Ana Raquel, a Gabriele, a Edicleia, né, todos que estão aqui na sala, para estar trazendo assim as suas pontuações, né, suas perguntas, questionamentos, considerações, reflexões sobre as falas dos nossos professores de hoje, né, dos nossos convidados da manhã, tá? Vocês podem ficar à vontade, podem ligar os microfones de vocês, podem levantar suas mãozinhas, e podem falar tranquilamente, colocando seus posicionamentos. Alguém quer falar? Quer perguntar? Opa. Thaís? Fala. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Uma excelente fala de todos vocês. Fiquei extremamente encantada com o poema do professor. Sou suspeita porque adoro poema. A fala da professora Tininha também, uma fala bem forte. E eu estava anotando aqui, vou só dar uma olhada aqui no meu caderno para fazer minha fala. Um segundinho. Pensando essa reinvenção da prática docente e a inserção de novas dinâmicas da inserção desse aluno no ensino superior, nós estamos realmente pensando e construindo uma educação que prima pela produção ou pela reprodução dos conhecimentos existentes. E em que medida essas ações do ensino superior estão vinculadas a uma produção científica que estimule essas novas pesquisas? E pensando nesse sentido também, um dos caminhos para uma possível mudança, reflexão desse pensar, desse fazer, seria a gente partir a partir do pensar. Por que ensinar? Para quem ensina? Para quem ensina, como ensinar e quais objetivos e as consequências dessa ação docente, tentando pensar assim, a partir de Freire também, por exemplo, nessa ação, reflexão, ação seria um caminho? Mais alguma pergunta? Porque aí a gente pode estar fazendo os bloquinhos, né, de perguntas aos professores. Kelvin? Desculpa, gente, foi sem querer. Bom dia. Bom dia. Mas se quiser comentar, pode falar se quiser. Fica à vontade. Não, a moça postou um link no chat, eu fui olhar, apertei sem querer. Certo. Gabriele? A abordagem de TADIF que o professor trouxe, né? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa para o ICV, e aí eu estava fazendo uma leitura sobre ele, porque eu quero falar sobre os impactos da pandemia, né? Como vai ser feita essa inclusão desses alunos, como está procedendo também. E aí eu queria que ele falasse, assim, na abordagem dele, que foi o estudo dele também, quais seriam os conceitos que mais se encaixaria, sabe? Nesse ensino superior, porque eu, como aluna, estou sofrendo muito, né? O ensino remoto, ele está sendo, de certa forma, cansativo e a produtividade está bem pouca, sendo bem sincera. Então, na concepção do autor, o que ele poderia discutir em relação a essa nova realidade da educação, né? E essa pergunta a gente pode até ampliar para a professora Edinalva também, porque traz esse contexto, né, desse cenário, né, das TICs, né, que a senhora até comentou também, que você comentou no processo, né, da sua fala, né, dessas TICs, né, até que ponto a gente pode dizer que o ensino superior, né,
focando no processo né, das práticas do ensino superior, né? Até que ponto essas TICs elas estão favorecendo esse processo formativo, e sendo que elas sempre existiram, né? Sempre foram visíveis, porém agora muito mais ainda. Então, que relação a gente poderia fazer e quais possíveis influências, né, se existem por trás, porque, querendo ou não, é uma venda, acaba sendo vendido algumas ideias, alguns cursos, algumas formações, acaba sendo, eu posso dizer, o mercado acaba se favorecendo ou não, né, desse processo de inserção dessas TICs no contexto, né, educacional, né, querendo ou não, na minha visão, tudo acaba virando produto, né? Então, a gente pode estar trazendo também para discussão nesse viés, né? Mais alguém? Então, professora Edinalva, professor Edilmar, podem ficar à vontade para responder. Tá. Eu não sei se eu peguei tudo que Thaís falou, mas o que eu penso assim, a gente tem ainda uma relação da universidade em que pese principalmente os aspectos da extensão, mas também a entrada desses novos alunos, né, como a gente falou, é um novo público que adentrou a universidade. Eu entendo que nós temos ainda pouco diálogo com as demandas sociais. Apesar do papel importantíssimo que as universidades desempenham, especialmente as universidades do interior. Então, não estou aqui negando esse papel e não estou negando que, ao longo do tempo, ela vem cumprindo, né, de certa forma, esse papel. Mas eu entendo que ainda falta muito a gente pensar, dialogar com a realidade dos nossos alunos. Eu acho que essa seria uma forma de pensar na inserção. Então, nós temos alunos negros e negras, nós temos alunos dos grupos LGBTQI+, né? Nós temos alunos de várias indígenas, enfim. Então, assim, a gente efetivamente dialoga com esses alunos, nossos currículos e nossas práticas dialogam com esses alunos e com suas demandas. A gente considera os saberes, né, que esses grupamentos sociais trazem para a universidade, ou a gente não coloca isso em diálogo. Porque não quero dizer aqui assim, o saber, a gente fala, inclusive, a gente tem discutido, você participa das nossas discussões, a gente fala muito no conhecimento prévio dos alunos, e em valorizar esse conhecimento prévio. Mas a gente fala isso como se fosse uma recomendação para ser feita só na educação básica. E nós, professores universitários, nós consideramos os conhecimentos prévios dos nossos alunos, o seu contexto político-social, suas representações de mundo. Então, eu entendo que a gente, quando eu falo desse distanciamento, eu estou falando sobre vários aspectos. Eu acho que, de fato, a gente precisa se abrir, diria que, como professor Edilmar, se reinventar, né, em nossas práticas, em nossos olhares, para que a gente, de fato, veja o aluno em toda a sua complexidade e traga essa vivência para a gente dialogar. Porque se a academia ela tem como objetivo e como missão, inclusive, trazer esse conhecimento, ela produzir efetivamente conhecimento, esse conhecimento não pode ser também só aquele da academia, desconsiderando. E aí a gente vê, inclusive, muitas mudanças que foram implementadas no próprio currículo, né? A criação das leis mesmo que colocaram a cultura afro-brasileira, né, e indígena. Se a gente pensar na inserção de história da África, que é diferente de cultura afro-brasileira nos currículos, as questões de gênero, a discussão de gênero, elas adentraram a universidade muito mais, porque esses movimentos empurraram essas portas da universidade do que da própria universidade. Então, a universidade ela vem dar esse arcabouço teórico, mas a gente tem muito das vivências práticas. A educação do campo ela tem muito a ver com os movimentos sociais.
Então, eu entendo que a gente precisa efetivamente estabelecer esse diálogo, quebrar essa hierarquia, considerar saberes tradicionais, inclusive, e aí a gente está diante de uma demanda, por exemplo, os povos indígenas, em seu movimento, parece que a luta pela terra, pela natureza só deles não nos pertence. Então, eu acho que ampliar o escopo também das nossas discussões, eu não sei se... Eu acho que isso a gente humanizaria mais a universidade, dialogaria mais com esse mundo, fora dela, né, para além dos seus muros, e a gente traria essas efetivas demandas e necessidades sociais para dentro da universidade. Em relação à pergunta de Gabriele, aí, que, né, a Adriele colocou assim, o que eu defendo sempre, na verdade, assim, quando a gente fala em tecnologia, primeiro é pensar assim, de um ponto de vista histórico, o que é tecnologia. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente olha para a tecnologia, só as máquinas e as formas de comunicação que a gente tem hoje, sem pensar, por exemplo, que a invenção da roda foi uma grande tecnologia e que ela propiciou, né, outras invenções. E eu chamo a atenção disso para dizer o quê? Porque quando a gente não olha essa historicidade da tecnologia, a gente tende a vê-la de uma maneira crítica, como se a gente tivesse chegado no topo do desenvolvimento tecnológico e como se no passado só houvesse atraso, a gente nunca tivesse, né, usado tecnologia e a gente não se apropriasse da tecnologia como uma construção. Então, se nós chegamos aqui onde estamos, é porque isso foi construído. E pensar a quem essa tecnologia serve, quem ela tem quem tem acesso a ela. Um dos grandes problemas que a gente vê, por exemplo, hoje, especialmente no caso das universidades que tiveram que recorrer, né, com a pandemia a essas plataformas, é o fato, por exemplo, de que poucas têm plataformas próprias, embora tenham cursos, né, que estejam voltados para as TIC, mas a gente comprou. Então, quem enriqueceu muito nessa pandemia, um dos grupos econômicos que enriqueceu nessa pandemia, foram esses conglomerados que vendem essas tecnologias. Então, a gente tem aí... Então, assim, o que a gente precisa das tecnologias? Sim, inegavelmente, especialmente na educação. Mas a gente tem que olhar para isso não de maneira acrítica. Um dado, né, desses que eu levantei para essa fala, por exemplo, é o número crescente, que a gente já via, mas agora está lá mesmo no censo do INEP, dos cursos EAD. Eles são a grande maioria hoje que agregam os cursos de graduação em nosso país. Cerca de 70% dos cursos do nosso país são EAD. Isso não é pouca coisa, e isso mostra os interesses privatistas, né, na educação, se firmando aí, inclusive com apoio de políticas públicas. Eu lembro de uma fala da professora Dalila, dizendo que se a gente, até um determinado momento, via essa inserção do interesse privado na educação, apenas com materiais, né? Hoje eles são proponentes e até gestores de políticas públicas para a educação, quando a gente vê, por exemplo, a Fundação Lema, né, o nível de força que ela tem para, de fato, né, propor políticas educacionais. A gente assusta demais nós que somos comprometidos com a educação pública. Então, que as tecnologias estão aí, elas são necessárias e importantes, não há sombra de dúvida. Mas que a gente precisa ter cuidado. E outra coisa, na questão pedagógica, a gente tem que entender a tecnologia como meio, não como fim. Ela é um recurso, ela não substitui o professor, e a gente está vendo isso, porque uma coisa boa que a pandemia nos mostrou também, se por um lado a gente tem essa maquininha aqui, que facilita muita coisa, eu estou participando desse evento porque tem essa possibilidade, tem esse recurso, mas a gente está sentindo falta da relação pessoal, do olho no olho, do contato, né? E isso é insubstituível. Nenhuma máquina substitui essa relação do tete-a-tete. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para o professor Edilmar, vou aproveitar a minha fala e fazer essa pergunta. Eu também preparei um poema, coincidentemente. Eu falei, eu vou deixar lá, não é meu, porque eu não sou poetisa, mas eu
preparei um poema, se der tempo, eu gostaria de ler ao final, mas eu queria que você falasse, professor Edilmar, um pouco mais sobre essa questão da escrita, assim, efetivamente, como ela tem sido usada, né? Você falou que vem experimentando isso na sua prática pedagógica, porque acredita no potencial, né, que a narrativa tem, ou que essas reflexões, né, que esses escreventes, como diria Conceição Evaristo, né, talvez uma escrevescência tenha, como é que ela tem se dado na prática, que reflexões ela tem suscitado assim, por parte dos seus alunos, qual o retorno, né, que esses alunos dão, e quais os desafios ante uma juventude que escreve cada vez menos, de você trazer essa prática aí. E caso eu não tenha respondido alguma coisa ou queiram retornar, é só, por favor, refazerem as perguntas. E obrigada pela oportunidade de discutir com vocês um pouquinho mais. Então, obrigado, professora. Obrigado, Thaís e Gabriele. Então, é uma oportunidade bem ímpar de dialogar mesmo. Eu acho bacana porque as perguntas que vocês colocaram, elas foram, para mim, bem convergentes com a ideia proposta e também instigantes para pensar outras questões. Muito, muito bacana isso. Thaís, essa relação, por exemplo, com a produção científica no campo da universidade, ela, por exemplo, eu vou começar falando de como a minha tese nasceu. Minha tese nasceu porque em 2014, eu sempre trabalhei no campo pesquisando a educação infantil. E em 2014, 2014 para 2015, lá na UFMA, nós tivemos uma situação que muito nos preocupou. De cerca de 40 alunos que comumente se formavam no curso de pedagogia, num semestre de 2015, não lembro exatamente qual, nós tivemos apenas 2 alunos colando grau. E a gente ficou, meu Deus, como é que pode isso? 2 alunos colando grau, sendo que 40 é o comum de cada turma que entra a cada semestre. Fora os alunos retardatários, aqueles que estão, né? Então, nós tínhamos, em média, uns 200 alunos retidos na universidade porque não conseguiram concluir seu TCC. Ou seja, não era apenas os 40 regulares de cada semestre. Eram bem mais no curso. E só 2 colaram grau. E aí, como o problema era o TCC, a gente foi formular uma comissão para tentar estudar essa situação. E eu tive, naquele momento, me pareceu a infelicidade, mas depois foi a felicidade de presidir essa comissão. Explico por que infelicidade. Infelicidade porque eu estava diante de um grande abacaxi nas mãos para descascar. Porque eu escutava, de um lado, os alunos reclamando que os professores não orientavam, de que eles ficavam perdidos, não tinha metodologia científica, não tinha isso, não tinha aquilo, não devolviam os textos. E, por outros, professores reclamando de que os alunos não sabiam escrever, os alunos eram relaxados, ouviam de uma educação básica deficitária, enfim. Eu fiquei no meio desse fogo cruzado. E aí, qual foi a minha saída? Desenvolver um projeto de pesquisa e minha tese de doutorado. Eu saí da universidade e fui desenvolver minha pesquisa. Então, mas como é que se deu isso? Isso deu a partir da compreensão de que havia aí um problema na relação entre a formação inicial, aqui representada pelos professores, pela instituição, pela universidade como um todo, e as histórias desses estudantes, as suas trajetórias. E é isso que a professora falou agora há pouco, né, da universidade considerar os saberes, né? Então, por exemplo, no curso de pedagogia especialmente, nós trabalhamos muito essa coisa de considerar os conhecimentos prévios, seja na visão freiriana ou entre os autores construtivistas de um modo geral, né? Nós vamos sempre pensar nisso, avaliação diagnóstica, considerar sondar os conhecimentos.
nós ensinamos os nossos futuros professores que eles devem fazer isso. Aí vem o questionamento. Mas nós fazemos isso? Né? Nós consideramos o que a gente faz com aquele texto que a gente considera belíssimo e com aquele texto que o aluno traz para mim que eu considero terrível. Eu simplesmente digo para ele que o texto está muito ruim, ou eu simplesmente digo que ele está muito bom, acabou-se. Eu entrego ele na forma de uma nota e acabou-se. Enfim, eu preciso entender, tanto quando o meu texto está ruim, quando o meu texto está bom, eu preciso entender por quê. Não é isso? Isso requer uma postura dialógica, uma conversa. Mas isso eu não sabia até então. Eu só estava me perguntando, tem algum ruído aí nessa comunicação? Por isso que eu fui pesquisar como é que se dava essa relação. E aí, tentando responder sua pergunta mais propriamente, por que eu preciso contar essa historinha da tese? Primeiro, a gente precisa pensar que eu focalizei no problema da escrita, mas existem problemas diversos. A professora apresentou aqui algumas questões ligadas à evasão, um problema, por exemplo, ideológico também. Muitos alunos que consideram, às vezes, a docência como vocação, muito essa coisa dessa influência, né, desse imaginário social. A própria desvalorização da docência, a precarização da docência, há muitos aspectos nesse sentido. As políticas afirmativas que nós vemos tendo a duras penas ao longo do tempo, vêm sendo atacadas, né? Então, se a gente pensar a inclusão, e a inclusão no sentido bem amplo, a inclusão de negros, a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão de mulheres, enfim, sobre várias matrizes, nós temos problemas diversos. Isso, por que eu digo isso? Para falar que nós temos uma realidade bastante complexa. E quando eu estou falando de realidade complexa, não é sinônimo de complicada. É sinônimo de múltiplos fatores que nós não conseguimos dar uma resposta pronta, acabada, definitiva. Agora, qual é a ideia que eu tenho tido? A minha defesa. Eu diria que talvez eu dissesse até o óbvio. Mas esse óbvio não tem sido tratado na universidade de forma crítica, certo? É que a escrita ela é uma via justamente desse desenvolvimento crítico. Ela é uma via. Agora, como a escrita, escrever por escrever, não. E aí eu aproveito para responder tanto a sua questão quanto a da professora, certo? Já eu falo, eu respondo a Gabriele. Mas eu aproveito para responder você e a professora. O que acontece? A escrita, nesse sentido, ela é uma via da construção reflexiva do futuro professor, certo? Ela é uma via, não a única, mas é uma via, certo? E aí o que a universidade precisa? Ela precisa promover situações diversas de escrita. Mas como é que isso deve acontecer? Não dá, vamos simplesmente botar os alunos para escrever e acabou? Não é isso. Não é aquela coisa do laissez-faire de vamos deixar fazer, né? Mas, por exemplo, nós produzimos muita coisa na universidade. Nos estágios, na própria sala de aula, várias atividades. Então, em que medida nós construímos situações em que os alunos sejam confrontados a aprender a escrever, ao artigo, à resenha. Aí tem uma outra questão, que já eu pulo para fazer o link com a questão da Gabriele, que é de superar uma racionalidade técnica. Você já deve ter visto muito aquela ideia por aí de que se os alunos tiverem um curso preparatório, geralmente se leva para os professores da área de escrita, vamos fazer um curso tal, aquela coisa, uma disciplina que prepare eles para fazer o TCC, para fazer isso. Eles vão aprender. Mas se eu lhe disser hoje, se eu lhe ministrar um curso sobre como fazer TCC, ao final, você vai fazer o TCC simplesmente com aquelas ideias? Ajuda.
Mas você só vai aprender a escrever um TCC. Eu dizia isso quando eu não sabia escrever uma tese. Eu aprendi a fazer uma tese escrevendo uma tese. Ah, mas eu escrevi uma tese. Hoje eu conheço o gênero tese. Eu consigo construir uma tese, não é isso? Mas se eu tivesse que fazer uma nova tese, era um outro processo que eu ia ter que me reinventar de novo, certo? Então, nesse sentido, a universidade precisa criar situações. O desafio que eu tenho tido, professora, uma das reflexões que eu tenho tido é, por exemplo, de superar essa visão. Quando eu presidi a comissão, uma das aflições é que tanto os alunos quanto os professores, eles queriam respostas prontas. Eles queriam a solução para os seus problemas. Eu me tornei o professor que tinha mais orientandos. Porque os alunos achavam que eu era o professor, uma espécie de doutor resolve dos problemas de escrita. Não, eu lembro de uma aluna que uma vez, o filho dela veio pegar ela na universidade, no fim da aula, e ela, meu filho, vem cá, já era um filho adulto, né? Meu filho, vem cá, tá aqui o professor que vai me salvar. Gente, eu fiquei sem saber o que falar. Porque ela já estava há uns 3 anos no curso, fora do prazo normal, por conta do TCC. Então, ela estava muito aflita. E ela estava depositando em mim essa confiança de que eu seria o professor, o orientador que ia salvá-la. E assim entre muitos outros. E do mesmo jeito, como presidente da comissão, os professores vinham também para mim atrás de respostas. Como se eu, como alguém que estava pesquisando a escrita, tivesse todas as respostas, né? E aí o que acontece? Eu tenho defendido na universidade que a gente precisa criar situações de escrita. E que as disciplinas, as mais variadas, elas podem promover situações de escrita. Então, por exemplo, eu digo, professores, peçam seus alunos para escrever. Agora, isso vai dar trabalho. São textos para corrigir, né? Devolutivas para fazer. Então, não é simples. E nem todo mundo está disposto a isso. Então, nesse sentido, peçam artigos, peçam relatórios, promovam. Agora, fazer relatório para poder ser avaliação, uma nota simplesmente, fazer um artigo, fazer uma resenha para simplesmente ser uma nota, eu particularmente acho isso pouco produtivo, pouco construtivo, para melhor dizer. Eu prefiro pensar no seguinte: nós estamos produzindo muita coisa, muito saber, muitas reflexões. Então, por que a gente não compartilha isso? Seja internamente nas nossas universidades, seja em rede. A Universidade X com a Universidade Y, né? E a gente compartilhando os nossos saberes, as nossas produções. Agora, a gente precisa olhar para a produção científica do estudante de graduação sem menosprezo. Porque naquele período ali, eu lembro do primeiro projeto de pesquisa que eu fiz na disciplina de metodologia científica no primeiro período do curso, que eu tirei um 7 e que eu olho para aquele projeto hoje e considero ele deficiente, mas veja bem, naquele tempo era um projeto excelente. Eu era aluno do primeiro semestre. Naquele tempo era ótimo. Então, a gente não... Porque o que acontece com a universidade? Ela cria uma expectativa. Acontece com a escola e com a universidade. Ela cria uma expectativa de um aluno ideal. Mas nós temos alunos reais. E aí, nesse sentido, nós precisamos considerar. Certo? Então, é uma necessidade. Isso que a professora colocou é muito rico, de considerar os conhecimentos prévios, mas eu diria que não apenas no nível da sondagem, sabe? Aquela que a gente faz, mas é considerar radicalmente. Quando Paulo Freire diz que ensinar exige saber escutar, né? Aí eu acrescento um termo que eu vi na época, numa pesquisa no campo da educação infantil, que é auscultar. Você sabe o que significa, não sabem?
Só que a gente usa muito atrelado à medicina, né? Que é o que se faz com aquele aparelhinho, né? Por que o médico usa aquele como é? Me ajuda a pronunciar, por favor. Estetoscópio. Pois é. Aquele aparelhinho que é difícil de pronunciar. Pois é, por que ele usa? Porque naturalmente ele não consegue ouvir bem, não é isso? O pulmão, o coração, seja lá o que for que ele vai ouvir, ele precisa de algo que permita ouvir com mais precisão, né? De forma mais aguçada. Então, nós, professores, precisamos auscultar os nossos alunos. Não é com um aparelhinho, obviamente, mas é no sentido de desenvolver uma postura sensível, de considerar o que significa esse texto ruim e o que significa esse texto bom. E aí entram as narrativas autobiográficas, entram as produções diversas, produção científica. Isso tudo é importante. Bom, não vou deixar a Gabriele sem resposta, porque eu me empolgo, gente, falando de uma coisa e acabo me empolgando. Gabriele, a noção mais comum que a gente vai associar ao TARDIF é a de saberes docentes. Então, quando a gente fala de TARDIF, automaticamente remete a essa noção. Inclusive, nem sempre tão bem recepcionada. Há controvérsias, tem gente que detona ele. Mas o que é interessante da gente pensar dessa compreensão? Não necessariamente a tipificação dos diversos saberes. Acho que mais importante que isso é a gente pensar para uma concepção subjacente de formação que o TARDIF traz. De formação dinâmica. De formação que acontece nesse contexto complexo. Não é uma formação que acontece simplesmente eu dizendo como é que você tem que ser professor ou professora. Não é uma formação que acontece com uma lista de métodos. É uma formação em que, sim, métodos, caminhos, fundamentos são importantes, mas que ela se dá processualmente. Então, isso é mais interessante. E aí eu diria que eu particularmente fiz isso. Para complementar a sua análise que você faz a partir do TARDIF, eu diria que o Ibernon, com a ideia de formação permanente, ela é importante. Porque veja bem o que aconteceu agora com a pandemia. Nós tivemos que nos reinventar. Mas espera aí, como é que a gente se reinventou a partir de onde? Alguém chegou e nos disse? Não. Nós fomos procurar saber. Até hoje eu ainda esqueço o microfonezinho aberto, desligado, quando eu desligo. É um sacrifício toda vez que eu vou iniciar uma aula remota. Mas veja bem, eu vou atrás dos saberes, dos diversos saberes. Eu vou atrás de investigar, de pesquisar. Mas eu não posso fazer isso aleatoriamente. Eu preciso fazer isso de forma crítica, como a professora bem sugeriu, certo? Os problemas não são resolvidos de maneira simplória. Alguns nem se resolvem assim, tão fácil. A gente precisa primeiro compreendê-los criticamente. E aí, para fechar essa minha fala, o que eu quero dizer é que a escrita é uma via disso. Porque a via ela pode nos empoderar, assim como também pode nos alienar. A gente precisa pensar nos dois lados da moeda, né? Mas ela é uma via. Porque a escrita, até numa compreensão neoliberal e tecnicista, a escrita vai ser importante. Infelizmente, assim como as tecnologias diversas, é uma espada de dois gumes. Ela serve como um instrumento de construção reflexiva, como ela também pode servir à alienação. Daí o nosso cuidado do desenvolvimento, como eu disse lá no início da minha fala, do desenvolvimento de uma postura indagadora a partir do Freire. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, porque senão eu tomo o tempo todo. Muito obrigada, professor, pela explanação. Obrigado também.
Ai, se fosse possível, né, nós passaremos amanhã, começo da tarde, o dia inteiro, dialogando sobre essas perspectivas, né, que a professora Edinalva, que a professora Edilmar trouxeram para nós hoje, nessa manhã. A manhã se torna tão pequena, diante de tantas reflexões, né, diante de tantas posturas e experiências que os professores nos trouxeram neste momento. Então, eu venho realmente agradecer, né? Nós já estamos aqui com o nosso tempo caminhando rapidamente, passou muito rápido. Então, eu venho agradecer as contribuições dos professores e fico muito feliz, né? Muito feliz em estar participando com vocês nessa mesa, mediando juntamente com esses professores que trouxeram reflexões e experiências, como eu disse anteriormente, muito valiosas para o nosso processo formativo, né? Então, assim, em nome da comissão, né, organizadora do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e do quarto encontro de pesquisa do núcleo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo, a gente manifesta, assim, nossos agradecimentos à professora doutora Edinalva Padre Aguiar, ao professor Edilmar de Souza, né, nós deixamos aqui 2 minutinhos para as suas considerações, né, para a nossa despedida final, né, desse processo de mediação desta mesa, tá? Então, professora Edinalva, pode fazer suas considerações finais, em seguida, professor Edilmar. Certo, professor Adriele. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento pela oportunidade que eu tive hoje. Falar uma mesa nos obriga a estudar um pouco mais sobre aquilo que planejamos falar, então eu aprendi muito, de verdade, e com as discussões também, né, que foram feitas aqui, as outras falas, as perguntas, que me fez refletir bastante sobre a minha prática. Então, é um agradecimento sincero. E aí, eu gostaria de ler um poema curtinho de Conceição Evaristo. E gostaria de dizer por que eu escolhi Conceição Evaristo para esse momento e por que eu escolhi esse poema. Primeiro, porque eu a admiro imensamente pela escrita dela e por tudo que ela representa para nós mulheres e para as mulheres negras nesse país. Então, não preciso nem dispensa outros comentários. E eu escolhi esse poema porque eu acho que ele tem muito a ver com a nossa discussão e com o que, inclusive, trouxe, né, o poema último aí do professor. O poema é Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças. Os meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam, nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Então, eu escolhi esse poema para lembrar que a gente precisa revisitar sempre a história, ver as coisas como um contínuo, como um processo, e para dizer que, mesmo que às vezes o mar nos assuste, que a gente lembre que a gente tem a boia da esperança e da força para lutar. Muito obrigada. Belíssimo. Obrigada, professora. Conceição Evaristo é uma paixão. É lindo os poemas dela. Lindo, lindo. Professor Edilmar. Então, eu mais uma vez ratifico minha gratidão. É o prazer de estar aqui, da gente ter podido ter essa conversa bastante salutar, bastante rica, né, de troca de saberes e experiências. E, para não dizer que eu não encerro com poema, como sempre, eu vou ler um dos últimos poemas que eu escrevi, certo? Criadores. O sol escaldante queimava a pele e obrigava a entrar na caverna. Então criaram cobertas. A água afogava e, ao nadar, o corpo cansava. Então criaram barcos e
que a navegação foi descoberta. Não eram pássaros e não sabiam voar. Então criaram transportes voadores. Sabiam falar, mas apenas o oral. Então criaram a palavra escrita, a impressão no papel. Não sabiam expressar tudo o que sentiam. Então se arriscaram a poetizar. Se arriscaram a criar. Se arriscaram a aprender. É assim todo humano vivente. Criadores de modo de ser gente. Criadores de mecanismos de como ser sobrevivente. Criadores, aprendizes, sobre como viver melhor e seguir em frente. Somos criadores. Muito obrigado. Então, meu muito obrigada. Vamos abrir as câmeras, se a gente puder até citer o Kelvin e a Ana no chat, para a gente tirar aqui, para a gente printar. A gente fazer aqui um print, né, do nosso momento, né, fazer nosso registro. Deixa eu ver aqui, pronto. Olha aí, Kelvin. Raquel. Ana Raquel. Então, vou tirar aqui um print. Vamos lá. Sorrindo. Pronto. Depois você envia para a gente, né, professora? Eu envio sim. Ótimo. Kelvin também foi nosso aluno da graduação, agora está no mestrado. Foi direto para o mestrado. Ai, coisa boa. Vamos ver você aqui, Muito Kelvin. bom. Muito bom, gente. Então, eu fico muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes com todos os movimentos que realizamos aqui nesta manhã, nos nossos movimentos reflexivos, né? Então, nosso muito obrigada pela participação. A gente deseja uma excelente tarde e que quem puder continuar no evento, né, acompanhando, a gente agradece também, tá? Então, no mais, meu muito obrigada. Todos aqui agradecem de coração, muita gratidão a este momento. Tá? Professores, participantes, todos, né? Sintam-se abraçados. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Um abraço, um prazer, viu, professor? Prazer, Adriele também. Prazer, professora. Transmita meu abraço a Neide, por favor, tá? Ah, com certeza. Com certeza transmitir. Beijo. Bom ver você, Thaís. Beijo.